Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Vá chamando todo mundo. Sejam bem-vindos, povo de Deus. Queremos te acolher. Vamos chamando o povo para a nossa primeira live assim de bate-papo. Certamente será um momento de fraternidade, de crescimento. Vamos aguardar o pessoal entrar. Esperar o Railson também entrar. E vamos também acolher o pessoal que está no nosso Facebook para essa nossa primeira live, esse bate-papo nesse formato. Certamente vai ser um momento de crescimento para todos nós, de crescimento, né, para formação de cada um de nós, né? Onde está a igreja na quarentena? Onde está a igreja nesse período de quarentena? E na graça de Deus a gente se encontra, também acolher os irmãos que vão acompanhar pelo Facebook. Nós vamos retransmitir essa live no Facebook. Então a gente aguarda só um momentinho, eles entrarem também ali, para que a gente possa então iniciar a nossa live. Mande esse aviãozinho para o pessoal, ó, esse aviãozinho que está aqui, encaminhe para o pessoal, chama todo mundo, para que a gente possa viver uma experiência bem legal. Né? Daqui a pouquinho a gente vai também rezar, pedir a Deus o Espírito Santo, pedir ao Senhor que nos ajude, né? Nessa nossa live, experimentando também a graça de Deus, o amor de Deus. Se o Railson estiver aí, não vi se ele já mandou um oi. Já te chamo, Railson, se você estiver aí já. Eita. Tá bom? Já te chamo. Vai tomando uma água, se preparando, que hoje é você que vai falar, tá bom? Também os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo nosso Facebook, sejam bem-vindos, bem-vindas. Com alegria acolhemos vocês. Certamente uma alegria para nós termos a possibilidade desse momento. A gente desde já agradece também a disponibilidade do Railson em estar conosco e nos também presentear com esse momento. E sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs, para a nossa live. E queremos, na alegria, só estou tendo certeza aqui que está tudo certinho ali também para o pessoal do Facebook, para a gente poder iniciar. Muito bem, olha só, o pessoal está entrando. Onde está a igreja na quarentena? É a pergunta que nós queremos nos fazer, é a pergunta que a gente quer fazer. Vou chamar o Railson, então, já está aqui, olha, muito bem. Vamos ver como está a internet do Railson hoje. Olá, meu querido, boa noite. Opa, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, me ouve bem aí? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Então que bom, bendito seja Deus. Você me ouve bem? Sim, tá ótimo. Que bom, que bom. Eu lutei aqui para dar um jeitinho, porque a gente está também retransmitindo pelo Facebook, tá bom? A imagem lá fica sempre um pouquinho de lado, é a tela da tela, mas é legal. Entendi. Tem um pessoal lá que não tem Instagram e queria acompanhar, então a gente está também retransmitindo ali. Tem um alcance bem bacana, então achei que era importante. E aí o pessoal está lá ligado também, esperando a gente começar, né? Aguardei uns minutinhos por causa disso também, e a gente certamente vai viver uma experiência legal aqui.
Legal, bacana. Tá? O pessoal que já entrou, né? Tô convidando a mandar esse aviãozinho que tem aqui embaixo, Isso né? aí, Você clica aí, pessoal. encaminha para alguém e convida também alguém para participar, para ver, para se descobrir também nesse momento, para a gente poder perguntar para o Railson hoje. Eu disse a ele que é ele que vai falar, eu estou aqui para escutar, então já estou sentado aqui, só quero ouvir, não é? E de verdade experimentar também, a gente conversar um pouco. Onde é que está a igreja, né, nesse tempo de quarentena, né? É uma pergunta que a gente tem se feito, então vamos rezar para a gente começar, Sim, né? sim. E eu vi também, Railson, se você me permite, providencialmente a palavra de Deus desse dia, a primeira leitura fala da experiência exatamente do que a gente vai falar aqui, né? E até falei um pouquinho na missa, e acho que a gente pode trazer um trechinho também dessa primeira leitura, justamente para ilustrar aqui o nosso momento, e acredito que vai nos ajudar bastante. Vamos lá. Com Em certeza. nome do Pai, do Filho, do E Espírito do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enchei os corações dos corações vossos dos vossos fiéis fiéis e e acendei acendei neles neles o fogo do o fogo vosso do amor. vosso amor. Enviai o Enviai vosso o vosso Espírito Espírito, e e tudo tudo será será criado, criado, e e renovareis renovareis a a face face da da terra. terra. Oremos. Oremos. Ó Deus, que Ó Deus, que instruíste os instruísse o corações dos coração dos vossos vossos fiéis fiéis, com a luz com do a luz Espírito do Santo, Espírito Santo, fazei que fazei que apreciemos apreciemos retamente todas retamente as todas as coisas, coisas, segundo segundo o o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos gozemos sempre de sempre sua da sua consolação. consolação. Por Por Cristo, Cristo, Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Sagrado coração de Jesus, temos confiança Confiança em em vós. vós. Muito bem, sejam todos Amém. bem-vindos. Seja bem-vindo você, Pessoal. Railson, obrigado. Obrigado de verdade pelo seu sim, né, por conosco viver esse momento. E eu quero acolher todo mundo que está aí, todo mundo que está... Eu acho que está tudo certinho lá no Facebook também, eu estava tentando abrir, mas acho que Aham. tá tudo certo. Estou vendo que o pessoal entrou lá, então a gente pode, de fato, começar. Não é? Se Aham. você está no Facebook e está assim, achando que pode melhorar a imagem, é só entrar no nosso Instagram. Eu quero, Railson, trazer a primeira leitura de hoje, para a gente começar o nosso bate-papo. Capítulo 8 dos Perfeito. Atos dos Apóstolos, não é? A nossa primeira leitura dessa palavra de hoje justamente traz para nós essa certeza, diz assim: naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. E aí o versículo exatamente o qual eu quero chamar a atenção para esse nosso momento aqui. A leitura até continua, mas eu acho isso Sim. incrível para o que a gente está conversando hoje. Os que se haviam dispersado iam por toda a parte anunciando a palavra de Deus. E aí o que me toca nesse momento é que eles não se dispersaram simplesmente porque queriam. É uma realidade de perseguição, não é que eles, vamos abandonar os apóstolos, né? Sim. Não é que eles disseram assim, tá difícil, vamos correr, vamos largar eles para trás, não é só isso, né? Não se trata de uma realidade só de abandonar eles, mas foi uma realidade de necessidade. Então a gente se dispersa, se afasta um pouco para poder tirar um pouco a atenção de todo mundo, né? E aí, o que me chama a atenção é os que haviam dispersado, porque aí a gente pode achar que os que dispersaram porque estavam fugindo da fé. Ao contrário, né? Eles iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. E isso aí me tocou demais com o que a gente ia falar. Eu não tinha visto a leitura do dia quando a gente combinou o tema. E me chamou a atenção, achei tão bacana, porque nós estamos, de uma certa forma, dispersados também, né? Não sei se você concorda. Não, concordo. Perfeito. A gente tá dispersado, mas eu sinto, verdadeiramente, eu tenho falado isso todos os dias,
não deixaremos de ser quem somos ou de fazer o que devemos fazer por causa disso, né? Aham. Então aí eu entro e te pergunto, onde é que está a igreja nessa quarentena? Bom, é muito providencial, né? Muito providencial essa leitura, né? Nós, durante esse tempo pascal, nós vamos ler, nós deixamos um pouco de lado os textos do Antigo Testamento e começamos a ver, então, após ali a Páscoa, o nascimento da igreja, né? E aí nós vamos lendo os textos de Atos dos Apóstolos aí durante todo esse tempo pascal. Então, muito providencial. Agora, quando nós fazemos essa pergunta, onde está a igreja na quarentena? Nós respondemos olhando ao nosso redor, olhando para nós mesmos, porque nós Uhum. somos a igreja. Agora, na verdade, talvez a gente poderia separar aqui, primeiro, qual é a nossa compreensão de igreja. Então, nós temos uma tendência a compreendermos igreja sempre como a instituição, ou como prédio, né? O lugar onde é celebrada a Eucaristia, apenas o lugar do encontro, né? E aí é interessante porque a própria igreja vai fazer uma leitura dela diferente dessa que nós muitas vezes fazemos, né? Então vale recordar o texto da Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II. Vai dizer que a Uhum. igreja é o quê? O povo de Deus. O povo de Nós somos Deus, o né? povo. Nós somos o povo. Então, onde está a igreja? Onde está ali o povo? Então nós podemos dizer, eu até dizia isso em uma outra live, que são tantas que a gente até se perde, nem lembro com quem, né? Mas esse grupo aqui, nós, essas 40 pessoas que nos acompanham aqui no Instagram, mas as pessoas que estão lá no Facebook, nós estamos aqui como povo de Deus, reunidos através aqui de um canal de comunicação, que é a internet, estamos reunidos como povo, então nós podemos dizer que a igreja está aqui, nesse perfil, Uhum. aqui nessa plataforma que é o Instagram, né? Então, onde está o povo de Deus? Ali se encontra a igreja, né? Agora, nós fomos formados por muito tempo com essa mentalidade e crescemos desenvolvendo ela, que a presença da igreja se dá por meio da presença institucional, ou a presença do clero, inclusive, né? Eu até brincava aqui mentalmente. Hoje eu vou poder gravar de boné, porque eu tô com um sacerdote. Então a presença do sacerdote me abençoa, me permite que eu fale de Deus de boné. Ah, ah. Mas é interessante isso, né? Porque, claro, é evidente que o templo tem toda a sua sacralidade, né? É claro Uhum. que em entrar numa igreja, ali você tem Jesus guardado ali, né? Então, aquele lugar Sim, não é exatamente como a sala da minha casa, né? sim, Não se trata de qualquer lugar. É evidente que estar ali traz também uma atmosfera, uma presença muito concreta da dimensão da graça de Deus, né? É com claro que certeza. faz muita diferença. É evidente que também o fato de estar ali nos aproxima de Deus de uma forma também sobrenatural. Porém, o que torna o templo especial e ele está construído para que as pessoas estejam nele, né? Então, o que muitas vezes torna de fato o templo importante não é ele em si, mas quem estará dentro dele, né? As Uhum. pessoas. Por isso, quando você cita, né, Lumen Gentium, que diz o povo de Deus é a igreja, isso quer dizer, né? Por isso o templo, inclusive, é importante. É como eu tenho experimentado isso, né? Eu tenho entrado todos os dias aqui na nossa igreja matriz. E a Uhum. sensação de entrar sozinho não é a mesma, é o mesmo Jesus que está ali no sacrário, claro. Não Exato. tira a sacralidade, a grandiosidade dele, a presença real de Jesus é exatamente a mesma, tal. Não questiono isso, pelo amor de Deus, né? Uhum. Não me entendam mal, mas é absolutamente diferente estar ali sozinho, com Jesus, claro, né? Mas com todo o povo Sim, de Deus e Jesus, né? sim, Isso é evidente. É. perfeito. Agora, quando nós falamos dessa questão do templo, é claro, evidente que Jesus nos convocou como igreja. É claro que ele quer o povo reunido, é claro, né? Então, assim, é natural que nós tenhamos saudades do templo, dos sacramentos, da liturgia, mas principalmente saudade da comunidade. Como que nós temos É. certeza do ressuscitado? A comunidade é o sinal do ressuscitado. É nossa Domingo, casa, né? a nossa casa, exatamente. Nossa Né? casa, né? Ali é muito mais a nossa casa do que a igreja em si, né? Exato, exatamente, é isso É, mesmo. E é. aí é interessante porque a comunidade, ela se transforma no sinal do ressuscitado.
ela é importante para que eu veja o ressuscitado. Aí a gente lembra de Tomé, que nós ouvimos faz poucos dias no Evangelho. Né? Então, por que Tomé não fez a experiência com o ressuscitado? Porque ele não estava junto. O texto de João é muito interessante. E aí ele vai falar de novo, estando com as portas fechadas por medo dos judeus, dessa vez Tomé com eles, aí Tomé faz a experiência do ressuscitado. Isso é muito interessante. A gente percebe que Tomé, naquele domingo anterior, tinha sido aquele que faltou na missa, perdeu um grande momento da comunidade, não só perdeu o momento da comunidade, como depois ainda fica reclamando, né? Ah, não estava aqui, eu não vi, né? É aqueles paroquianos que não vão na missa sempre e depois ainda ficam questionando. Pois é. E aí é interessante porque quando ele está reunido com a sua comunidade, ele faz a experiência do ressuscitado. E aí no último domingo, de novo, Jesus apontando para a importância da comunidade. Os discípulos de Emaús vão reconhecer Jesus na fração do pão, na ceia, na mesa. Quando passam ali a olhar de igual para igual Jesus. Talvez eles estavam conversando com o forasteiro sem olhar no olho. Então isso é muito significativo para pensarmos a nossa relação com a igreja. Porque às vezes nós estamos até dentro do templo, mas nós não olhamos para quem está ao nosso lado. Né? Então nós entramos na fila da comunhão e aí a gente não sabe quem está sentado no banco de trás, quem está sentado no banco da frente. Nós não conhecemos aqueles que fazem parte da nossa comunidade. Então tudo isso nos convida, de certa forma, para fazer essa reflexão, que ninguém está aqui menosprezando o templo ou coisa do tipo, pelo contrário, nós necessitamos dele, é claro, mas nós não podemos esquecer que o que enche de sentido essa presença no templo é justamente a koinonia, né? A nossa comunhão com aqueles que estão conosco. Eu acho bonito, né, a gente perceber exatamente que a importância daquele lugar está, né? Claro, nossas igrejas são dedicadas, consagradas a Deus, elas são por si só, elas não precisam necessariamente da gente para serem importantes, né? Mas a nossa presença e a nossa vida tornam aqueles lugares mais vivos, inclusive, né? Então, o que dá vida, de certa forma, aquele lugar, né? Embora ele seja um lugar sempre santo, sagrado, consagrado a Deus, mas o que traz também a vida àquele lugar, ao templo ali, é a nossa presença, é a vida de cada um que faz parte daquela comunidade, justamente, né? Então, mas, no entanto, a gente hoje está vivendo essa realidade. Então, hoje a gente não está no templo, mas a gente se questiona exatamente, eu falei um pouco disso hoje na missa, mas a gente se questiona um pouco, e muita gente se questiona, muita gente diz, eu estou me sentindo muito fraco porque eu não estou comungando, por exemplo, né? Eu estou me sentindo, a minha fé está morrendo, eu já li isso aqui em live aqui, a minha fé está morrendo porque eu não estou comungando Jesus, eu sinto que eu não vou manter viva a minha fé porque eu não estou na igreja física ali, né? No templo. E o que você diria sobre isso? Então, aí a gente se relaciona com a Eucaristia de um modo um pouco... olhar para a Eucaristia como se fosse algo mágico. Né? Então, vou insistir de novo a dimensão da palavra koinonia, a comunhão. Então, a comunhão eucarística é um grande momento de nós estarmos... Quando Deus entra dentro de nós, né? É belíssimo comungar Jesus. Lógico que é, comer deste pão da vida. Mas nós não podemos esquecer que Jesus também nos falou de comunhão de outras formas. Então, por exemplo, até mesmo quando nós estamos reunidos para celebrarmos a missa, o povo responde, ele está no meio de nós, antes ou depois da consagração? Antes da consagração. Antes, né? Isso é muito significativo. Nós já falamos que o Senhor está no meio de nós, antes da consagração e também quando nós vamos ouvir a palavra de Jesus proclamada no Evangelho. Não é? Então isso é muito interessante, ou seja, a nossa liturgia vai apontar para a presença de Jesus em nosso meio antes da presença ali real no Santíssimo Sacramento do altar. Então é possível estar em comunhão com Jesus sem comungá-lo no pão eucarístico? É possível. É possível. Plenamente, né? Plenamente. E aí quando Jesus vai dizer assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles.
Essa presença é menos real? Essa presença é menos significativa? Então essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Porque quando nós começamos a dar condições para que a gente tenha espiritualidade, então assim, eu preciso comungar para que eu esteja bem espiritualmente. Eu preciso estar na igreja para que eu esteja experimentando Jesus. Eu estou criando, então, condições para a minha espiritualidade. Eu estou criando mecanismos, né? Porque, na verdade, aquele momento da comunhão tem todo sentido quando, inclusive, ele é vivido na comunhão, inclusive com aqueles irmãos que estão celebrando a vida. Né? No sentido, inclusive, por isso acontece na igreja e não em casa também, né? Por Exato. isso, em casa, eu comungo Jesus muitas vezes na palavra, né? Então, é a palavra que vai me ajudar a comungar esse Jesus, porque aí eu estou sozinho. Agora, quando eu me reúno com a minha comunidade, a gente falava da experiência da missa, da comunidade, da igreja, é por isso que Jesus também se dá no seu corpo e sangue em alimento, pão vivo descido do céu, para, inclusive, fortalecer e alimentar a vida daquela comunidade, né? Então, é interessante perceber isso, que normalmente a gente não celebra no seu padre, com raras exceções, o ideal é que nem seja, né? Você não celebra, o Railson não celebra a missa sozinho, você não, né, você não faz a sua missa sozinho ali. Então, você celebra com a tua comunidade. Então, também quando há a presença de Jesus Eucarístico, há no sentido de, inclusive, fortalecer a vida daquela comunidade, de trazer alimento e fortalecimento também à vida dessa comunidade. Agora, não significa, né, e isso me entristece quando alguém também diz isso, que eu só sou a igreja alimentada por Jesus, o pão vivo descido do céu, quando eu estou ali dentro da igreja, né? Então, quando eu saio dali, o que acontece comigo? Quando eu fico doente, por exemplo, e não posso ir à missa no domingo, né? Então, é uma situação que eu não tenho escolha, né? Então, eu não estou escolhendo, não. Significa que Jesus está recusando alimentar a minha vida, né? Significa, por exemplo, na quarentena, o Papa tem falado tanto disso, né? Que a gente faça uma comunhão profunda espiritual. Eu tenho falado disso todas as missas. Perfeito. Não há nada impossível para Jesus. E não significa que o fato de não recebê-lo na hóstia, você não está recebendo ele vivo verdadeiramente na sua vida. Porque Jesus pode fazer um milagre que ele quiser, né? E mesmo que você não receba fisicamente ali, não significa que o milagre de Jesus não possa acontecer de você recebê-lo concretamente. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Essa pergunta, né, onde está a igreja na quarentena, também nos provoca diante disso, né? Eu tenho sido alimentado por Jesus na quarentena? Quer dizer, onde é que está esse Jesus? Para mim mesmo, né, nessa quarentena, onde é que está? Onde é que fica essa presença de Jesus? Se eu não posso ir na igreja, se eu não posso agora comungar fisicamente, se eu não posso ir adorar Jesus ali, né? Outro problema. Gente que só consegue fazer adoração se estiver dentro da Capela do Santíssimo, por exemplo, né? Não consegue adorar, não dá para parar num lugar e adorar a Deus, né? Quer dizer, então, a fé fica muito pequena se a gente pensa assim. Pequeno, né? E a gente acaba encaixotando Deus, padre, quando a gente tem esse tipo de pensamento. Então, se eu começo a criar mecanismos ou dizendo assim, só é possível eu adorar plenamente Jesus se eu estiver diante do Santíssimo Sacramento, eu estou reduzindo Deus, é como se eu estivesse encaixotando Deus, eu estou limitando. Então, olha o absurdo. E às vezes a gente nem se dá conta quando a gente pronuncia esse tipo de coisa, né? Agora, uma coisa interessante também, padre, que eu queria partilhar, às vezes a gente acaba entrando nesse ciclo de que, assim, eu preciso comungar e tal, etc. Isso quando nós temos a Eucaristia à disposição, não veio de agora. Isso não veio de agora. Isso não nasceu na quarentena. Isso já veio desde antes. E aí a pergunta aqui para provocar todos nós aqui. Você confessa, nós confessamos porque nós estamos arrependidos de nossos pecados e queremos nos converter? Ou nos confessamos porque nós não queremos ir à missa no domingo seguinte e não entrar na fila da comunhão? Perceba que são coisas bem distintas. Né? São coisas bem distintas. Então a gente confessa muito por quê? Porque nós, de fato, dói o nosso coração ofender Jesus com os nossos pecados?
ou porque nós não queremos demonstrar para a nossa comunidade que nós não estamos entrando na fila da comunhão. A expressão não é eu quero ser santo, né? Eu não quero comungar em pecado, né? Exatamente, isso. Na verdade, a ofensa anterior não é comungar em pecado, é não ser santo, né? Porque o fato de não comungar, você até pode não comungar, mas existe ainda uma ofensa anterior, né? Existe ainda uma ofensa anterior, que é o fato de não ser santo. Então, ainda que você não comungue por causa disso, já existe uma ofensa grandiosa que é o não ser santo, né? Então, sim, é interessante isso, porque o que a gente mais escuta é né? Eu sou padre, então eu escuto muito isso. Padre, eu preciso me confessar porque amanhã é domingo, né? Aquela história, chega sábado à noite, então... esperou a semana inteira, né? Amanhã é sábado, amanhã é domingo, eu vou na missa de manhã, então eu preciso me confessar porque eu não posso comungar em pecado. Quer dizer, claro, se você está em pecado, você não pode comungar, ok, nem em pecado, nem sem, né? Então, mas a questão é essa, né? A questão é, eu não vou poder me aproximar da Eucaristia porque eu neguei a minha comunhão com o Senhor, né? Então é anterior, o problema já existe anteriormente, então não é só em função da comunhão, é em função da minha vida de comunhão, não só com a Eucaristia, né? Mas com o próprio Deus, no sentido total disso, né? Não só por causa da fila da comunhão, mas por causa de Deus na minha vida, né? Isso. E a gente até, a gente acha muitas vezes até engraçado, quando a gente olha, por exemplo, as pessoas voltando para os seus bancos na missa. Pode reparar que as pessoas comungam e eles voltam assim, todo com a cabeça baixa, né? Todo, enfim, parece que protegendo, assim, é o agente do FBI. Porque a gente olha para a comunhão, assim, apenas eu e Deus. E a gente esquece que a comunhão é maior. Somos nós, como comunidade. O Senhor faz de todos nós, como comunidade, ali um único corpo. Então, eu comungo e me torno um com o Senhor. Eu comungo e me torno um e louvo a Deus pela Maria que está agradecendo porque conseguiu um emprego, pelo José que está louvando a Deus porque a filha voltou para casa, comungo da dor da mãe que chora pelo filho, que comunga pedindo pela conversão do filho, né? Então a gente tem que... daquele que não pode comungar. Exatamente, a gente precisa aprofundar essa nossa ideia de comunhão, porque às vezes a gente vai para a comunhão de modo muito egoísta. Então basta o Deus que entrou dentro aqui do meu coração e agora ele me abençoa, ele me protege. Aí vem a ideia mágica. Aí a gente cai nos espiritualismos. Parece espiritualidade, mas é um espiritualismo. Não é uma mágica, né? Não é uma mágica. Não é uma mágica. Exatamente. A gente não pode tratar a Eucaristia como uma mágica, né? Isso é muito ruim, é muito ruim. Mas é isso. E agora, quando a gente vive essa experiência de quarentena, né, a gente também se desafia. É claro que é muito melhor, né? E eu quero que fique muito claro, né? Vamos repetir isso aqui. Fique muito claro, evidente, que a gente não está dizendo que não é importante, né? Porque senão depois até vai ter alguém que vai dizer assim, vocês estão dizendo que não é mais importante voltar para a igreja, que basta ficar em casa e rezar. Não é isso, a gente tem que ir na igreja, é importante, né? A experiência comunitária é necessário e obrigatório para a vida de qualquer cristão, né? Para a vida de qualquer pessoa que se afirma católico, inclusive a vida comunitária, por isso a gente precisa ir à igreja para manifestar isso, né? Estamos sentindo muita falta disso, estamos sentindo falta, todos nós, eu sinto muita falta, né? Para mim tem sido doloroso, né? Eu tenho que dizer isso, tem sido doloroso entrar na capela, celebrar sozinho, há muitos dias já olhando para o celular, até brinquei que quando voltar ao normal, né, eu vou precisar, mesmo que a igreja esteja cheia, eu vou precisar, eu já celebrei tanta missa olhando para o celular, porque todo dia eu celebro, né? Eu vou precisar de um celular nos primeiros dias na minha frente para eu poder me acostumar de novo a celebrar com o povo, né? Mas não se trata disso, né? Só para deixar muito claro, a gente não está dizendo, né, que a igreja é importante. Só que o que a gente está querendo trazer aqui é que nesse tempo de quarentena a igreja não está menos viva, né? A igreja não tem menos força. Quando eu trouxe esse trecho dos Atos dos Apóstolos da primeira leitura de hoje, dessa quarta-feira, isso é evidente, né? Os que haviam dispersado por causa da perseguição, eles iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. E aí termina ali o
penúltimo versículo diz, né? Igualmente foram curados muitos paralíticos, coxos, por esse motivo naquela cidade reinava grande alegria. Então, me parece que nesse momento, o nosso desafio como igreja, que não pode ir à igreja, né, ao templo, manter vivo tudo que a gente já recebeu de Jesus. Por todas as vezes que a gente comungou esse Jesus, né, por todas as vezes que a Eucaristia foi trazida à nossa vida, agora é hora da gente, nessa dispersão, manter viva a Igreja de Jesus, né? Então, Perfeito. não sei se você concorda, mas quando eu vi qual era a leitura de hoje, eu falei, nossa, é absolutamente tudo a ver com o que a gente está partilhando aqui agora, né? Então, nós fomos obrigados à dispersão. Quando Filipe, né, que é a grande figura da primeira leitura de hoje, quando Filipe é obrigado a dispersar, não foi uma escolha, foi uma necessidade, nós também estamos obrigados a dispersar por uma necessidade óbvia e imediata, embora tenha gente dizendo que não é necessário o isolamento, eu penso, creio, é necessário. E a gente não é uma escolha estar fora da igreja, mas é importante perceber que nesse momento a igreja na quarentena está tão viva e tão sólida quanto ela sempre esteve, né? Isso. E que o fato de eu não poder nesse momento não ir à igreja não faz menos vivo o Evangelho, o Espírito Santo, Jesus presente na minha vida, né? Isso. E que não haverá necessidade de distância de Jesus da minha vida, se eu verdadeiramente não quiser, né? O fato de não poder comungar fisicamente por uma situação pontual não precisa me enfraquecer na minha fé, né? Porque Jesus continua muito próximo de mim, seja na palavra, na oração, na adoração, que continuam ou devem continuar acontecendo, né? Mas é isso. Agora, o padre, uma outra coisa também, assim, enquanto você ia falando, e vinha vários insights aqui, né, para falar, assim. Mas vou tentar aqui buscar alguns, né? Primeiro, quando você fala assim, nós somos obrigados, né, nós estamos obrigados a essa situação por um bem, por algo bom, né, por um bem maior que a vida, preservar a vida dos nossos paroquianos, né, a vida dos nossos irmãos de comunidades e aqueles que estarão aí na rua, né, funcionários das paróquias, as pessoas a qual nós vamos encontrar, e até mesmo os nossos aqui de casa, porque tem muita gente que está acompanhando, principalmente na juventude, que às vezes só o filho vai para a igreja, o pai não vai, enfim. Então, assim, é uma medida que nós estamos preservando o quê? O dom da vida. Então, isso precisa ficar claro, porque recentemente nós acompanhamos a votação no Supremo Tribunal Federal em relação à descriminalização do aborto para casos de microcefalia, zika vírus e tal, etc. E nós levantamos um grande clamor em oração, campanha, pressionando o STF com grandes logos. Somos em defesa da vida. E nós precisamos olhar para a quarentena também. Um grande discurso da vida que continua, né? Então nós defendemos os nascituros, defendemos os mais velhos, aqueles que pertencem ao grupo de risco. Nós não queremos os nossos sacerdotes em exposição, nós não queremos expor, né? O senhor é um padre jovem, né? É até pesado falar, o senhor é você é um padre jovem, mas você conhece o meu pároco. O meu pároco, enfim, ele tem que ficar trancadinho lá, o coitado, né? Porque eu quero ele vivo após a quarentena. Então, para preservar a saúde dele e de tantos outros sacerdotes, né? Então, nós não podemos esquecer isso. Então, a igreja fechada hoje é um testemunho do seu grande compromisso com a vida. E eu acho que a gente tem que se questionar em relação a isso. Você fala disso, me ocorre uma coisa. A gente tem que se questionar em relação a essa questão do somos a favor da vida, e quando a gente vê ainda tantas dimensões de gente morrendo de fome, cristãos perseguidos, gente largada na rua, e quantas coisas, né? Sem condição de atendimento médico, né? Então, a nossa dimensão, inclusive, de somos a favor da vida, às vezes se cerca tanto no aborto só, e como se fosse o único problema, né, contra a vida. E acho que a gente também tem que acordar. Quando você fala isso me atenta também nesse sentido, né? A igreja também tem que acordar para isso. Mas enfim, sinto que é um mal necessário, a gente diz, né, um mal necessário. Eu não, em nenhum momento eu questionei, né, em nenhum momento, honestamente, eu digo a você, assim, se eu tivesse escolha,
né, nesse momento, se dissesse assim, o que que você quer fazer? Quer continuar com o povo na igreja ou quer fechar a igreja? Independente do decreto de Dom Luiz, eu diria que eu ia fechar, porque Aham. eu penso que nesse momento o fato de eu manter 600 pessoas, que nem às vezes a gente tem numa missa ali, é um ato de risco, e um ato, exatamente como você disse, contra a vida. Então, é o que Sim, eu prefiro? É o que eu prefiro? Não, né? É como eu gosto de celebrar? Não. Estou sentindo uma baita falta? Muita falta, com né? certeza. Me sinto completamente realizado todos os dias celebrar sozinho? Não. Mas eu preciso fazer assim até que isso seja superado. Então, Aham. é, porque eu tenho amor à tua vida, não posso, em favor do que eu gosto ou que eu prefiro, entendeu? Prejudicar você. Então, não Exatamente. seria justo nem correto, né? Eu penso que nesse momento a gente tem que ter atenção que não se trata simplesmente de um problema, de uma escolha que a gente possa fazer, de uma necessidade, né? É uma necessidade. Alguém Aham. está dizendo assim, é preciso, o Mauro está escrevendo, é preciso, infelizmente. É preciso, infelizmente. É o que a Infelizmente, é gente isso. quer? Não. Né? Não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa fazer. Né? É o jeito que a gente quer viver a igreja? Não, mas é o que a gente precisa fazer. Quando Filipe dispersou nos Atos dos Apóstolos, é o que ele queria ter feito? Não, mas é o que ele precisou fazer, né? Agora, a questão está em como é que a gente vive isso, né? Como é que a gente Isso. faz isso acontecer, como é que a gente se cerca. Então, como é que eu mantenho viva essa igreja dentro de mim? Eis aí o desafio, e é por isso que a gente hoje está aqui, inclusive, né, falando, porque Aham. não é que para mim é fácil, né? Não é, eu acredito que para você não é fácil também, né? Não Não. é que a gente está falando aqui porque a gente está dizendo assim, nossa, nós estamos super bem, né? Todo dia a gente acorda animado, não. Né? Ontem eu contei em todas as lives, eu acordei num mau humor terrível, né? Desanimado Aham. drasticamente, disposto a não fazer live porque eu não tinha vontade, e aí eu disse assim, Senhor, não tá legal, não tô com vontade, mas eu preciso que o Senhor me mostre o que é que eu vou fazer. E aí Deus foi falando, né? Aquilo que eu te disse na mensagem quando você me mandou aquele PDF, e aí eu disse, e Deus foi dando aqueles tapas assim, sabe? Dizendo assim, você Aham. não tem que fazer o que você quer. Você tem que fazer nesse momento o que você precisa fazer. E aí, né, nesse momento eu percebi assim que a gente não vai fazer o que quer. E quando a gente pergunta onde está a igreja, quando a gente vê esse trecho dos Atos dos Apóstolos, a gente se depara com essa realidade. Não é possível fazer só o que a gente quer, né? É muitas vezes necessário fazer o que é preciso ser feito, né? Exatamente. Um amigo, um grande amigo aqui da paróquia, o Rafael Miguel, que eu sou da paróquia da São José Operário há muito tempo, né? E aí eu era bem novo, assim, de caminhada, e ele dizia assim, Railson, na igreja você precisa aprender uma coisa. Muitas vezes você vai fazer o que você não gosta. E aquilo É. ficou, né, por muito tempo e tal, e aí eu fui percebendo, cada vez mais, conforme eu ia me engajando, conforme eu ia me comprometendo, assumindo pastoral, colaborando com pastoral, cada vez mais eu me deparava com isso. Muitas vezes nós vamos fazer aquilo que nós não gostamos, né? Então, nós estamos diante disso. Então, como você bem disse, ninguém queria, ninguém gostaria. Claro que se eu pudesse, poxa, bater aqui na paróquia e falar, vamos celebrar amanhã com todo o povo, poxa, claro, estaria lá, né? Mas hoje é preciso. Agora, nós somos convidados então a dar significados para esse momento. E aí eu acho que na tradição bíblica, talvez o período do exílio seja interessante para a gente pensar. O exílio, o deserto, enfim, são questões. Aí é interessante, porque o deserto não é o lugar necessariamente da tentação, né? Não é apenas o lugar da tentação. Deserto é o lugar no qual os profetas são formados, né? E é interessante que nesses lugares de exílio, deserto, solidão, foram escritos as coisas que sustentam a nossa fé e a igreja até hoje, inclusive, né? Perfeito, Os padres, exatamente. os padres do deserto, sozinhos, solitários e largados ali no meio do nada, escreveram coisas, foram capazes de encontrar Deus de uma forma que a gente hoje precisa recorrer a eles para a gente se sustentar. Interessante isso, né? Uhum. Pois é. Pois é, o Leandro está comentando aqui, nada como um deserto para provar nossa tendência à idolatria. Pois é, É, é bem isso Não, mesmo. e o mesmo Leandro tinha comentado, eu não quis te interromper, ele comentou assim, tô com saudade até de música feia na missa.
Como ele é músico também, então ele pode falar com propriedade. Ele disse que tá com saudade até das músicas feias da missa, mas tá bom. Escuta, Railson, vamos pedir pro povo perguntar alguma coisa, que eles tenham dúvida? O que você acha? Sim, perfeito, perfeito. O Wesley escreveu assim, ó, intimidade com Deus nunca foram 2 horas na igreja. E essa quarentena tem provado isso, tá vendo? A nossa intimidade não depende só das 2 horas na missa, é o tempo que temos para refletirmos. A Caroline está dizendo, esse é um tempo para oferecer um bem maior. A Cida está dizendo, é muito triste essa situação, mas é para o bem de todos ficarmos em casa. É preciso, infelizmente. Alguns estão dando boa noite, tem um pessoal chegando ainda, né? Tem uns pedindo para outros cantarem, outros falarem. Mas é isso, é isso. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Tem alguma coisa que queiram perguntar? Escrevam aí. Olha, a Maria Oliveira escreveu lá no Facebook assim, ó, padre, eu estou me sentindo todos os dias dentro da igreja, já que nós estamos todos os dias rezando com o Senhor pelo Facebook. Muito obrigado pelo seu carinho, tá vendo? Ela disse assim, estou me sentindo todo dia dentro da igreja. É como, tudo depende do olhar que você empreende, né? Tudo depende de como você olha a situação que você vive. Tudo depende do olhar de gratidão que você oferece diante do que você tem na sua frente, né? Se você ficar lamentando e reclamando por tudo, olha só, eu podia dizer, né, ficar lamentando, não queria ir na igreja, queria ir na igreja, não posso, mas eu tenho missa online, eu tenho 500 padres fazendo, 10 emissoras de televisão em 15 horários, eu tenho o Papa tá rezando todo dia. Quem quiser celebrar com o Papa, às 2 horas da manhã, todo dia o Papa está celebrando todo dia, porque é 7 da manhã em Roma, né? E no Vaticano, 7 da manhã, e aqui 2 da manhã. Então, a gente tem opção. Agora, tudo depende do olhar, né? Do jeito que você empreende, que você lança aquilo ali. Olha lá, o Leandro está dizendo assim, vocês acham que esse período vai melhorar, piorar ou ficar na mesma na nossa espiritualidade eucarística? Railson. Olha, eu acredito que num primeiro momento, vai chover discurso de saudade e tal, etc, enfim, né? Isso aí pode ter certeza que vai ter, né? Que vai ter. Agora, tudo vai depender de como essa espiritualidade é cultivada no agora, né? De como essa espiritualidade é cultivada agora. Então nós temos o tempo aí, acho que foi, agora eu não lembro, acho que é a Camila que escreveu, é tempo pra gente refletir. Vai depender de como nós vamos refletir dentro desse tempo ao qual nós estamos distantes do sacramento eucarístico, se nós vamos aprender a valorizá-lo, a valorizar ainda mais ou não. Então vai depender de como nós estamos cultivando a nossa espiritualidade hoje, né? Porque senão nós podemos voltar e entrar de novo na rotina, naquela espiritualidade piloto automático. A gente se acostuma porque tem ali todo domingo à disposição, tem os sacerdotes ali já nos horários estratégicos para confessar, né? E aí vai voltar para mesmo. Para muitos vai ser um pós-retiro, né? Vai durar um mês, assim, um mês, vai todo dia na missa, vai todo dia na igreja, vai cumprimentar até a secretária, vai passar na secretaria, né? Levar até bolo pro padre na igreja, vai levar, né? Mas depois passa logo também. O importante, eu acho, por isso que eu acho, né? É interessante que a gente vive esse momento entendendo que a igreja não parou por causa da quarentena, né? Entendendo que a gente não deixou de ser o que a gente já era, né? Então a gente continua sendo, como os atos dos apóstolos nesse momento estão sendo esclarecedores para a gente, né? Eles não deixaram de ser quem eles eram porque estavam sendo perseguidos ou quando deixaram de ser perseguidos, né? Então a gente não mudou a nossa configuração, a gente mudou o jeito de fazer o que a gente tem que fazer, né? A gente não mudou o jeito de rezar, talvez, mas mudou o lugar, talvez mudou o caminho, né? Mudou um pouco a rota, a vida, né? Mas é interessante perceber isso, mas... vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que surgiram várias agora, que eu até me perdi. Para mim não estou aparecendo aqui, ó. A Daniele está dizendo assim, ó, eu nunca rezei tanto na vida, a Daniele está falando, porque agora ela participa do terço, coisa que ela não fazia, e reza a missa
todo dia. Você está vendo as Mas, perguntas? Ó, eu tô vendo, eu tô vendo. Eu vou só fazer um comentário assim em cima da fala da Daniele em relação à Sexta-feira Santa. Para nós que somos engajados, estamos comprometidos com a paróquia, é sempre uma agitação, tem que fazer uma leitura, fazer algo acolá e tal, etc. Essa sexta-feira que eu acordei, opa, deixa eu colocar aqui na Via Sacra. Opa, agora eu vou acompanhar a celebração da Paixão. Foi acho que foi a sexta-feira dos últimos anos que eu mais rezei. Foi a que eu mais rezei. Para mim também foi bem profundo. Agora apareceu aqui, ó. A Natália está dizendo assim, apareceu. A Natália está dizendo como manter uma vida de oração animada em casa. Tá. Bom, essa questão, primeiro a gente precisa tratar o seguinte, qual é a sua espiritualidade? Porque, às vezes, a espiritualidade não é nutrida necessariamente do volume de oração, do número de orações que você recita. Então, pode ter pessoas aqui que estão nos acompanhando que talvez só recita 1/3 durante o dia, faz o sinal da cruz de manhã, o sinal da cruz à noite e recita 1/3, mas bem rezado, mergulhado, e essa pessoa tem espiritualidade. Agora, tem pessoas que podem encher o planner lá de várias orações, olhar para aquele planner e querer apenas cumprir, mas chegar no final do dia vazio. Né? Então, assim, o primeiro ponto a gente é ser muito sincero a ponto de descobrirmos e assumirmos qual é de fato a nossa espiritualidade. Eu sou da espiritualidade contemplativa, eu sou da espiritualidade comunitária e tal, etc. Então o primeiro ponto é esse. Né? Então, assim, não tem como a gente chegar aqui e falar, Natália, pegue essa receita de bolo que você vai manter a sua espiritualidade. Não tem. A grande palavra aqui é a sinceridade. É ser sincero diante de Deus e deixar Ele falar o nosso coração. Talvez é tempo da gente fazer mais silêncio, parar de falar dele, falar com Ele e escutá-lo. Né? Isso, falar com Ele, não falar dele, né? E escutá-lo. Eu acho que, eu não sei se ela quis dizer também animada no sentido de viva, né? Também pode ser isso, né? Pode ser Como manter também, né? viva a vida de oração, eu acho que é estabelecendo também um critério de horário, né? Você, ao longo do seu dia, do mesmo jeito que você faz normalmente. Então, você tem que ter uma agenda. Assim como agora, quando a gente está em casa, a gente tem que estabelecer uma agenda de fato, senão a gente se perde, né? Eu mesmo agora tenho live meio-dia, 6, 7, hoje às 9, daqui a pouco às 10, amanhã tem 2 idas à Rede Virna, então, se eu não estabelecer agenda, eu não rezo comigo, então. Né? Eu tenho vivido essa experiência, porque eu rezo 4 vezes com vocês aqui. Se eu não tiver um momento e eu não cuidar, eu não vou conseguir rezar o que traz força para mim, inclusive, para poder rezar aqui. Então, eu acho que, se o sentido dessa pergunta é manter viva também a minha vida de oração, é estabelecer também um cronograma de oração, né? Estabelecer, se organizar para que você tenha momentos com o Senhor dentro da sua casa, dentro da sua vida em casa. Alguém perguntou também assim, ó, e quando temos que celebrar sozinhos dentro de casa porque a família não quer celebrar com você? Vai celebrar sozinho, não sei, responde você que é mais santo que eu. Então, não, que essa questão, às vezes a gente tem essa vontade de que os outros abracem a fé no nosso tempo. Então talvez a sua família ainda não abraçou. E aí, olha que interessante, eu não sei quem fez a pergunta aí que eu já me perdi. Mas olha só que interessante. Diana, então olha só, Diana, talvez você sempre ia à missa, na paróquia, e a sua família não te via rezando. A sua família sabia que você estava indo à paróquia. Agora, a sua família está vendo você rezando, você está testemunhando, você está com a TV ligada, eles podem ouvir, eles vão ver quão repleto de sentido é aquilo para você e vão falar, opa, aí tem coisa, viu? Aí tem coisa, eu estou curioso de ir na missa. Né? Olha, eu posso completar isso dizendo assim, eu já recebi várias mensagens e testemunhos de gente que não rezava e por causa das missas dentro do celular tem gente rezando que não rezava. Então, Segunda perfeito. coisa,
gente que mandou a mensagem para alguém da missa e outras pessoas que não celebravam missa começaram a escutar sem acreditar e depois começaram a buscar a Deus por causa disso. Aí, ó. Isso em Bendito seja 40 Deus. dias. Entendeu? Em 40 dias. Então não é uma coisa assim, não foram meses, né? Por isso que eu estou dizendo, a experiência da quarentena não é uma experiência toda negativa. Não é uma experiência toda ruim. Se a gente souber olhar isso, o problema é que a gente só fica olhando para o lado ruim, né? A gente só fica o copo meio lembrando, cheio e meio vazio, né? a gente só fica lembrando daquilo que falta e não daquilo que trouxe a quarentena, né? E olha, padre, eu vou, em relação ao tempo, o senhor falava do cronograma, no meu tempo que eu frequentava as formações lá do Opus Dei, tinha um irmão que ele dizia assim, quem tem tempo, não tem tempo. Né? Então, assim, conforme o nosso tempo está livre, nossa, fuja disso. Fuja do tempo livre, que ele pode ser um grande perigo, problema. Né? Um perigo. Né? E aí nós temos assim tanta coisa à disposição, né, nesse tempo, de orações, de formações, várias lives com conteúdo espiritual, doutrinário, opções não faltam. Não, verdade. O Wallace está escrevendo assim, os próprios 7 anos sem alimento que Deus colocou ao Egito, em Gênesis, é muito propício para os tempos de hoje. Tudo estava nos planos de Deus. Está dizendo o Wallace. Uhum. Depois vamos ver... Cadê? Vamos ver se tem alguma pergunta. Ixi, bati aqui, peraí. É que é muita coisa grudada aqui na minha frente. Tem o outro celular. Eu tô tendo... Se você achar alguma pergunta... Deixa eu ver se eu consigo encontrar Padre aqui. Leandro, a minha paróquia, Leandro, é Sagrado Coração de Jesus. Quero fazer uma visita quando puder. Leandro, Sagrado Coração de Jesus aqui perto do Hospital Campo Limpo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Enquanto temos que celebrar... bom, eu só estou vendo comentários aqui, eu não vi perguntas. Bom, se alguém tiver... Se a gente deixou passar batido, escreve de novo aí, sejam pacientes. Aqui, ó, o Leandro colocou. Será que as nossas paróquias vão absorver o ambiente virtual no processo de evangelização? Eu tinha visto essa pergunta bem legal. Você que é um padre super conectado, então responda. Então, não sei, viu? Bom, tem alguém dizendo assim, ó, muito bom tema, estou na fronteira com o Paraguai e a igreja está viva demais por aqui. Parabéns por todos os envolvidos na live, tá vendo? Deixa eu só ver o nome. Davi. É o Neto, Davi Neto. Davi foi coroinha comigo aqui na São José Operário, há muito tempo atrás. Olha, eu acho que, respondendo a pergunta, foi o Leandro que fez, né? Respondendo a pergunta, eu acredito que sim. Eu, pessoalmente, sim, vou tentar manter alguns momentos desses. Não vou conseguir todos, porque depois a vida volta num eixo diferente, as reuniões chatinhas voltam, né? O expediente na cúria, algumas coisas que de repente me impeçam de estar o dia inteiro para isso, mas eu rezo missa sempre, então as missas eu vou tentar, né? O terço eu rezo praticamente todos os dias antes da missa, então isso também provavelmente eu vou tentar manter online. Claro que a disposição das pessoas vai ser diferente também, né? Por exemplo, a Daniele, que é daqui da paróquia. Hoje ela consegue estar comigo ao meio-dia, 6 às 7, normalmente, às 10 da noite. Mas quando ela voltar a acordar às 4 da manhã, 4h30 da manhã, provavelmente a oração das 10h20 ela não consegue, entendeu? Então eu vou tentar, tô falando de mim, né? Eu vou tentar estar nesse ambiente mais do que... Quer dizer, eu já estou bastante no ambiente da internet, mas não para a transmissão de missas, né? Eu não fazia isso antes. Mas agora eu entendi que isso é importante e eu vou tentar manter isso, né? Como alguns momentos dos que eu tenho feito, eu vou tentar manter, né? Então, para mim, essa é uma realidade que me abriu um horizonte do qual eu percebi que não é um luxo, é uma necessidade, né? Eu consegui chegar na casa de pessoas e que eu não iria, por exemplo, se eu não tivesse... na quarentena, se isso não tivesse acontecido. E essas pessoas não teriam ido à igreja de qualquer forma, entendeu? Então foi interessante, porque o que eu percebi foi o seguinte, que não é que elas só vieram rezar comigo nas lives porque estamos na quarentena. Não, elas não iam à igreja. Algumas vieram por causa disso.
né? Algumas não vieram por causa disso, algumas vieram porque estavam aqui, né? Então, o que eu acho interessante, não sei se dá para entender, né? Mas o que eu acho interessante é o seguinte, que quando a gente... eu vim com as missas, o terço, o ângelus, agora o Regina Celli, a oração da noite, por causa da quarentena. Eu fazia tudo isso fora daqui, né? Mas eu vim para cá com isso por causa da quarentena. E eu percebi que algumas pessoas começaram a fazer isso porque, não só por causa da quarentena, porque elas encontravam nesse ambiente uma possibilidade de fazer. Então, mesmo que eu não estivesse na quarentena, elas não iam fazer isso de qualquer jeito, elas não fariam Sim. isso na igreja. E isso me tocou, isso me fez perceber que, de alguma forma, algumas coisas deverão continuar aqui. Então, respondendo ao Leandro, sim. É claro que, para você transmitir uma missa como eu estou fazendo, eu estou sozinho. Então, eu ponho um celular na minha cara ali, eu tenho o Círio Pascal, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora, eu tenho o sacrário atrás de mim, eu estou fazendo na Capela do Santíssimo. É muito mais fácil do que transmitir com uma igreja cheia, porque aí você tem o eco, o som, a iluminação, tem toda uma questão técnica, econômica, que aí eu não sei se as nossas paróquias estarão preparadas de cara para fazer isso. Então, é uma coisa que a gente também tem que considerar, né? Imediatamente após ao fim dessa quarentena, que eu não sei quanto tempo vai durar, mas que provavelmente ainda dure um pouco, né? Infelizmente, mas é a realidade. Eu não sei se as nossas paróquias vão ter condições de imediatamente se inserir nesse ambiente rapidamente, ou seja, a gente vai ter que esperar um pouco, estabilizar inclusive a questão econômica para se preparar para isso. Mas é uma coisa que eu tenho a intenção de fazer, sim. Muito bom, muito bom. É isso, bom, olha, a gente tem 4 minutos, 3 minutos e meio segundo o meu tempo, se o Instagram nos bloquear em 1 hora, porque às vezes ele deixa uns minutos a mais, né? Então tá bom. Alguém está dizendo assim, olha, meu grupo de jovens sempre enrolou para fazer o trabalho de evangelização nas redes sociais. Agora fomos obrigados a partir para essa, perdendo a vergonha e nos colocando a serviço. Tá vendo? Nem tudo na quarentena foi ruim, né? Nem tudo. O Rafa está dizendo, seria muito bom os padres fazerem alguma missa pelas lives depois que voltarmos. Também acho. Concordo. A Daniele está confirmando o que eu disse. Não mesmo, ela não vai poder rezar todos os momentos. Chegou uma pergunta lá embaixo. A Cida já está sofrendo pelo fim das lives. Ela está dizendo, vou sentir falta. Ai, Senhor Jesus, muito bem. Diga, eu não vi a pergunta. Fala da Fátima. Fátima Lima. Fala. Ela coloca aqui, se há uma correlação entre a igreja dos primeiros cristãos com o que estamos vivendo hoje. Há partes, né? Então, por exemplo, a Domus Ecclesiae, que é a igreja que acontecia nas casas, na era apostólica, nós temos essa relação, porque hoje nós estamos celebrando em casa, então nós estamos transformando a nossa casa em igreja durante as celebrações e as orações. Nesse sentido, há uma correlação. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas falam, rolou até vídeo na internet, bispos, devolvam as nossas missas, como se a gente tivesse um contexto de perseguição, gente. Não é isso. Nós não estamos sendo perseguidos. Se nós estivéssemos sendo perseguidos, jamais eu estaria aqui com um sacerdote. O padre não teria a liberdade. O padre, se ele quiser, o padre reza às 24 horas do dia, né? Na internet. Nós temos as TVs católicas, então não vamos confundir com um contexto de perseguição. Nós não estamos num contexto de perseguição, né? É uma necessidade e, como nós falamos no início, nós vamos até dar um testemunho para o mundo fazendo através dessa nossa prática, né? Não, isso é verdade. Porque não se trata, claro, a gente está vivendo a pequena comunidade agora, né? Isso eu acho que a gente fica mais parecido com os Atos Apóstolos, na dinâmica das pequenas comunidades. Agora a gente, como alguém reza sozinho em casa, porque ninguém reza, como a gente reza eu tenho recebido muitas fotos, né? Eu pedi para o pessoal mandar as fotos, e muitos têm mandado as fotos, tem sido bem bacana. Então isso a gente se parece um pouco, mas não nessa dimensão da perseguição. Olha, a gente tem alguns segundos, a nossa live tá chegando. Deixa eu mandar um abraço pro pastor Lucas, que entrou aqui, ó, o pastor Lucas Lobeck. 59:15. Eu quero te agradecer muito, viu, Raíssa? Te agradecer de coração. Você é um querido, sempre me atendendo, sempre aceitando estar com a gente. Então, gratidão por isso. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. 20 segundos para acabar.
Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Nós vamos fazer a nossa oração Valeu, das pessoal. 10 horas. Que Deus abençoe, guarde e proteja a todos. Railson, sigam o Railson, não é? No Instagram Obrigado, também. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gratidão Amém. a todos. Fiquem na paz. Valeu, pessoal.